Tem projetos que tentam isso nas extensões, mas eu acho que esse mundo está cada vez maior. E como eu critiquei a questão da didática, e isso não é só uma ocupação, não é só dos alunos, é dos professores, é dos projetos, é coisa que está aqui do lado, do nosso lado aqui, está aqui na rua de baixo. Projeto de extensão e que as pessoas fecham os olhos, sabem que existe, sabem que estão precisando de ajuda, estão precisando que a gente vá lá, precisando dessa troca. Se eu estou entrando aqui dentro e eu estou formando e me informando, eu também tenho que dar um retorno. E esse retorno não está sendo feito pela universidade, não, a meu ver. Eu acho que tem muito que crescer ainda e que dialogar com a comunidade. Ocupar, eu acho que é a gente, sei lá, tomar posse de um espaço que já é nosso, por direito, mas que a gente não tem essa consciência. Que está ali do nosso lado, mas que ninguém falou pra gente que é acessível e que é possível que é acessível a gente entrar nesse espaço e fazer parte desse espaço. Bom, para mim ocupar é primeiramente tomar conta do espaço, né? E eu acho que para a ocupação que foi feita aqui no ICHS, eu acho que tem a ver também com a gente se identificar com o espaço e construir também o espaço, né? Não só o espaço, mas o seu funcionamento, as suas dinâmicas e de dar identidade também ao espaço, né? E principalmente porque aqui, por estarmos em um espaço de educação e num espaço acadêmico, a identidade é extremamente importante, né? Então eu acho que ocupar também tem a ver com isso. Fiquei desde o primeiro dia de ocupação até o dia 22 de dezembro, que foi um bom tempo. Bom, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses, né? Não fui até o fim, mas primeiro mês bem ativo, aí depois, como foram aparecendo outras atividades externas, né, de outras ocupações, eu acabei saindo um pouco do instituto e fui ocupar outros espaços. O movimento ele iniciou, né, com essas forças políticas, né, e partidárias, né, e acabou que até o fim, né, todo o processo da ocupação e o desenvolvimento ele foi, né, foi pautado nisso, né, por essas forças políticas e pela intervenção também partidária. Mas, no geral, eu acho que foi um movimento bastante democrático. Desde o início a gente sempre percebia, né? Só que teve alguns momentos que isso ficava mais claro, assim, e incomodava um pouco. Porque a gente estava querendo construir algo uno. Então, quando você via aquelas linhas partidárias, assim, ressaltando, era uma coisa que incomodava um pouco. Porque a gente estava ali com um propósito que era agregar uma quantidade maior de pessoas. E quando vinha essas linhas partidárias, sempre rachava um pouco. Ainda mais as plenárias, que eram bem longas. Eu, na minha formação, assim, eu tive pouco conhecimento político, tá? De onde eu vim, da família que eu vim, de como eu cheguei até eu chegar aqui. Então, para mim foi muito importante, porque as discussões que tinham ali dentro me agregaram muito, porque eram pessoas de curso diferente, de idades diferentes, que traziam experiências diferentes. Então, às vezes, mudar o foco, assim, mudar o ponto de vista me agregou muito, porque a gente ia discutir alguma coisa e falava, poxa, eu nunca pensei por esse lado. Então, para mim, enquanto pessoa e enquanto futura educadora, me ajudou muito, me instigou a saber mais, a ir atrás, falar, poxa, isso aqui, eu estou inserida nisso aqui, como eu não sei nada sobre isso, como ninguém nunca me falou. E para mim foi muito importante. Eu acho que a ocupação foi um processo também na minha formação extremamente rico e importante, porque eu cresci muito, né, de forma particular e coletiva, né? Eu acho que os valores coletivos também para mim assim foram bastante aguçados, né, durante a ocupação. Eu acabei me descobrindo egoísta também, né? Então eu acho que foi importante também para tentar
para tentar entender exatamente o que estava acontecendo no país, né, porque também era um processo muito de uma visão em que era considerado só um ponto e que isso também acontecia aqui dentro da universidade, em que às vezes a gente tinha uma opinião que não desconstruía essa opinião. E eu acho que com a ocupação, com toda a relação coletiva, isso foi importante para também aprender a lidar com o outro e construir um movimento coletivo. E eu acho que a ocupação do começo ao fim, ela foi esse aprendizado, né? As experiências que a gente troca com o outro e da força também que a gente consegue coletivamente, né? Porque mesmo com uma certa adesão aqui dentro do Instituto, com a direção e com os professores, eu acho que a gente também conseguiu levar o movimento até o fim, ou então eles, né, que ficaram até o fim, de forma muito unida, né? Independente de como isso aconteceu. Né? Então, acho que o principal aprendizado para mim da ocupação foi como viver coletivamente e respeitar o próximo, né? Fora que, assim, nos bastidores a gente ia conversando sobre algumas coisas, eu consegui me engajar mais politicamente, então foi um aprendizado bastante rico. E as nossas plenárias, a gente sempre fazia rotatividade. Então tinha sempre alguém que mediava, alguém que colocava os nomes na listinha de espera para falar. A gente faria essa rotatividade para isso não existir mesmo. Só que ao longo do tempo começou a levantar algumas pessoas que sempre se auto-intitulavam líderes, né? Não que chegaram e falavam eu sou líder, mas nas ações. Você via que a pessoa estava querendo sobressair o resto do grupo, e isso não era legal, porque ela estava desconstruindo uma coisa que era coletiva. Mas eu acho que já referente a lideranças políticas não, né? Aí, lideranças partidárias eu já acho que, pelo menos aqui, a ocupação aqui no CHS, como eu falei, foi um pouco mais democrática, um pouco mais aberta, né? Um pouco mais, em que todos tinham espaço para falar, enfim, eu acho que em geral foi mais democrático. Assim. O intuito central da ocupação, eu acho que era mobilizar os alunos e a comunidade a respeito da PEC, das suas implicações e também de entender o funcionamento de uma instituição pública, de como adentrar ela e de como isso aqui é nosso, nos pertence. Assim como as leis que estavam para ser votadas, para começar Não tem problema, não. Assim como essas leis estavam para ser votadas e tinha muita gente que não tinha esse conhecimento, a universidade, desde que eu entrei aqui, eu acho que desde que ela está aqui, para a comunidade é algo que também não é de conhecimento. Então, o nosso intuito, além de trabalhar em cima da técnica, foi muito bacana a gente ler ela, discutir, tentar levar isso para a comunidade, mostrar também que esse espaço é público e que eles têm acesso a isso, eles têm que não, né? Tem que estar impondo isso para eles, mas que eles podem vir aqui quando quiser e podem usufruir disso. E isso foi muito bacana, porque a gente teve comunidade aqui dentro, foi pouco, eu concordo. A gente poderia expandir isso mais, mas o pouco que teve foi muito, muito importante para dar força para a gente continuar no movimento. Bom, é óbvio que tentar barrar, né? É óbvio que tentar barrar a possibilidade de haver um retrocesso na educação, né, com a PEC, enfim, com a reforma do ensino médio também, que estava, né, no alvo também. E eu acho que foi, não sei se foi o objetivo principal também, mas foi o que iniciou, né, a ocupação. Vide a votação que foi logo em seguida, né? Então, mas eu acho que depois também foi uma vontade de fazer os espaços educativos, sabe? Não só a universidade, mas também as escolas, né? Então, acho que esse foi o objetivo também, de mostrar que quem manda na educação é quem realmente se importa com a educação, quem é melhor do que os alunos e professores para isso, né?
além da gente disponibilizar as mesas de jogos que a gente tinha no CA, que era totó e sinuca, a gente tentou fazer sarau, teve shows, a gente panfletou na rua, a gente saiu para conversar com as pessoas, a gente foi na praça, a gente foi nas escolas. Então, assim, foram coisas pontuais que a gente foi fazendo, que a gente viu que tinha um retorno, mas foi um retorno pouco, perto do que a gente imaginava. Que deu pra gente ver que a gente poderia expandir mais e pensar mais sobre isso. E uma das coisas que eu acho que senti falta, assim, não sei, né, que eu sou da pedagogia, mas é que falta muito das pessoas aqui na universidade é didática, velho. A galera é muito academicista. Então a galera acha que todo mundo vai entender esse discurso político, esse monte de palavra linda, e não sabe lidar com o povo. Sabe? E muitas dessas pessoas é povo também, saiu lá da periferia, saiu de lugares que não conhecia a universidade, não conhecia essas linhas políticas, mas elas se esquecem disso. E quando vão lidar com o povo de novo, elas não sabem como tratar e nem como agir. Então, às vezes eu falava algumas coisas assim, mas eu via que quase ninguém prestava atenção no que eu falava. Falava, galera, didática, porque é da minha área, mas é uma coisa que eu acho que é extremamente necessária. Esse linguajar, às vezes, cresce mais ainda no muro, sabe? Meu nome é Solange Aparecida Santana. Eu moro em Mariana desde que eu nasci. Nasci praticamente aqui. Eu fui embora, mas voltei. Eu tenho 47 anos. O meu nome é Letícia Custódia Lopes. Tenho 35 anos. Estou aqui desde quando nasci em Mariana, meu nome. Ficamos sabendo, sim, pelas estudantes que trabalham aqui com a gente, jornal, né? Televisão usou isso muito. E você soube? Fiquei sabendo quando eu estive internado. Eu participei de algumas mobilizações externas, mas confesso que até mesmo eu, fiquei em débito com isso, porque a gente não se mobilizou tanto para nos relacionarmos com outras ocupações, principalmente com os secundaristas, né? Óbvio que no começo teve um apoio, né? Por exemplo, aqui em Mariana, quando houve a ameaça de que pais poderiam parar as ocupações na escola, no estadual, aí a ocupação se organizou para mandar pessoas para lá e dar um reforço. Mas eu acho que a população mesmo estava achando tudo muito estranho, porque o CHS do nada não tem aula e a participação mesmo na população, tirando a escola, né, eu acho que não teve muita atividade que alcançasse, entendeu, a população. Então, talvez essa relação ficou um pouco distante. Eu acho que essa questão da didática é algo pontual, assim, porque na ocupação e sem ocupação, essa vida acadêmica aqui, a gente trabalhar com a comunidade, falta muito isso, essa percepção de entender da alteridade mesmo, se colocar no lugar do outro e falar, poxa, isso aqui é o que eu estou vivendo todo dia, então para mim é algo comum, para ele não. Ele não tem a mínima noção, às vezes, do que eu estou falando aqui. Acho que isso a gente falhou bastante nessa questão da didática. Eu acho que pensar algo que mexesse mais com eles, assim, que envolvia a didática também, mas algo que tocasse eles, algo que mexesse com a subjetividade deles, sabe? Algo que está ali e que eles iam perceber a nossa intenção e compreender. Faltou uma coisa do diálogo, assim, que estava meio difícil. Eu acho que, dentre nós mesmos, mesmo eu tendo ressaltado antes que é importante para o crescimento, eu acho que faltou entrosar um pouco mais aquela quebra da linha partidária, essas coisas assim, foram uma coisa que foi distanciando mais o grupo, e na hora de trabalhar essas coisas, era sempre o mesmo grupo que ia, às vezes não tinha muita rotatividade nessa questão de ir para fora, e às vezes o trazer pra gente aqui dentro as dificuldades lá de fora se perdia no meio do caminho, então a gente não sabia o que estava acontecendo direito para poder trabalhar em cima. Deixa eu ver, o apoio dos professores eu acho que falhou, nossa, assim, grandemente, foi uma coisa que a gente não esperava. A gente viu que tinha alguns professores, né, que vinham aqui, que ajudavam, que orientavam a gente, mas tinha muitos professores que não ofereceram e tinha muitos professores que vinham e achavam que tinha que jogar algo pra gente e a gente fazia em cima daquilo. E não, era para construir. A nossa intenção, do mesmo jeito que era com a comunidade, era com os professores, era construir algo maior. E muitos professores estavam achando que era só chegar aqui, deixar um trabalhinho, uma comida, um texto e tipo, vai gente, trabalha em cima disso. E não, era para eles estar aqui, convivendo com a gente, ocupando com a gente, estabelecendo diálogos, não teve.
Eu acho que a maior dificuldade é conseguir lidar com o outro, né? Porque todo movimento ele foi construído por acho que um bem comum, né? Um resultado que era combater com o que estava afetando a educação, né? E, enfim, todas as outras possibilidades políticas que estavam acontecendo no momento que poderiam vir a atacar a universidade, as escolas. Mas eu acho que acaba ocorrendo divergências, né, nesse processo. Mesmo a gente querendo a mesma coisa, eu acho que lidar com o outro é muito difícil, né? Porque nós temos concepções diferentes e às vezes dentro mesmo de um partido, pessoas, né, de partidos participaram e até mesmo essas pessoas elas acabaram divergindo um pouco nas relações e no que elas estavam pautando dentro do movimento, né? Mas eu acho que essa foi uma experiência rica também, porque a gente acaba aprendendo a lidar com paciência, né? Com relevar algumas coisas, né? E de saber escutar o outro também. Então acho que a maior dificuldade foi lidar com o outro, mas que isso foi um aprendizado. Agora, central na universidade, acho difícil colocar em uma palavra, assim, mas eu acho que pra mim, que sou a primeira da minha família que vem para a universidade pública, o papel principal dela foi me informar. Foi me formar e informar. Porque a partir do momento que eu adentrei a universidade, eu expandi muito como pessoa, como universitária mesmo, e eu comecei a olhar para coisas que eu não olhava, que eu não tinha nem noção de que existiam. Então isso para mim foi muito importante, a questão de me informar. E enquanto eu estou sendo formada aqui dentro, eu vou desconstruindo muitas coisas. Então eu acho que o papel da universidade é ser esse ambiente que tá norteando um pouquinho a gente assim, no convívio com a sociedade, a gente ter noções do que a gente é enquanto sujeito e onde a gente está inserido, para a gente aprender a lutar pelos direitos, saber os deveres também. Então acho que a universidade é um formador e informador mesmo. Muita gente critica, porque igual realmente eu não sabia nem o que significava. Então eu acho assim, tem que ter mais divulgação, informação para as pessoas, que às vezes as pessoas que estão contra nem sabem o que é a PEC, né? Que não é a luta só dos estudantes, é para a saúde, é para um Brasil melhor. Eu acho que deveria ter mais divulgação explicando às pessoas o que significa a PEC. Eu acho interessante, vale a pena, né? Porque é estudante, não é o futuro do Brasil, não é a educação, vai mandar tudo no Brasil, então eu acho que é muito importante sim. Então, eu acho que na verdade a falta de diálogo da ocupação foi exatamente uma ação que se espelhou no caráter, não no caráter, mas na imagem da universidade com a sociedade, né? Eu digo muito mais aqui na UFOP, né, principalmente Mariana, que nós temos pouca participação na sociedade, né? Inclusive, muitos marianenses nem sabem que podem entrar no instituto a não ser pela passagem, para cortar caminho, né? E não sabem que existem atividades extensionistas, mas isso também eu acabo considerando que é mais culpa da universidade, da gente, me incluo nisso, do que da sociedade, entendeu? Porque realmente a informação fica muito restrita, né? E eu acho que todo o diálogo fraco que aconteceu nas ocupações é um espelhamento do que a universidade representa para a sociedade, né? Mas eu não digo que isso é uma questão geral, assim, porque há algumas atividades sim que há a participação da população, mas eu acho que ainda é muito pouco. Convidou, só que é o horário de trabalho, aí a gente garra tudo, né? Que a gente que é dona de casa fica difícil. Foi dentro de um táxi lotação que eles estavam debatendo. Um sabia o que era, outros não sabiam, uns concordavam com os estudantes, outros estavam achando que era vandalismo.
Por isso que eu volto à coisa, é informação que a gente não tinha, né? Foi assim que eu fiquei mais ou menos dentro do táxi. Desgaste. Entre várias coisas, desgaste. Porque eu estava com desgaste físico e emocional também, porque a gente ficou aqui muito tempo. Então, a gente tinha roda de conversa, yoga, tinha terapias, roda de massagem, várias coisas, roda tinha roda de conversa, esqueci o nome da outra rodinha, mas era rodinha de colocar os problemas. Rodinha do amor. Rodinha do amor, mas tinha outra rodinha também, que era rodinha de colocar as tretas na roda, assim, pra discutir. Mas esse desgaste emocional e físico foi acabando com as pessoas ao longo do tempo, porque eu acho que faltou a gente pensar nisso também. Porque de plenárias de 4, 5 horas, aí acordar cedo para ir panfletar, para ir na escola, para ajudar os secundas, para conversar com eles, tanta coisa foi desgastando a gente. E também, em parte, essa coisa que eu estava falando das lideranças do partidarismo. Tinha hora que era muito chato. Eu mesmo, tinha hora que eu ficava só observando, até que eu cansava e saía da plenária, porque eu não aguentava ver aqueles mesmos discursos de sempre, aquela falácia, aquela galera que a gente já sabe qual é o discurso de cada partido ali, quem vai brigar com quem, o que vão discutir, e não chegava a ponto nenhum, não estabelecia o contato direto que a gente queria, que era para ampliar mais ainda o movimento. E isso estava só reforçando mais ainda o cansaço da gente, a vontade de ir embora, sabe? Deu vontade de casa, vontade do meu quarto, vontade da minha mãe. Eu fiquei assim, já deu um pouquinho pra mim. Eu sei da importância de quem ficou aqui até o final. Foi uma das últimas a sair, ficou poucas pessoas até quando eu tava saindo. Mas já tava bem pesado, já ficar aqui. O clima já não tava tão favorecido assim pra gente. Então... Esse vídeo não será publicizado, tá? Tá bom. Bom, acabou que assim foi um processo gradual, né? Eu comecei a participar mais de atividades externas porque eu acabei me vendo muito egoísta aqui dentro do instituto, né? E principalmente por não ter muito diálogo com a população, né? Eu não digo que não teve nenhum, mas eu acho que o diálogo estava muito fragilizado, né? A população muito mal informada. E porque também eu acho que nós estávamos com uma adesão muito boa dos professores, e que aqui nós não encontraríamos nenhum desafio assim tão grande quanto foi nas escolas, né? Então isso foi me motivando a sair da ocupação, e também como eu falei, lidar com o outro é muito difícil. Então aqui acabou que um tempo virou mais discussão sobre quem sabia mais sobre certos tipos de teoria política. Então eu acho que isso acabou enfraquecendo o movimento, que foi muito bom até o fim, mas que eu considero que eu acho que poderia ser melhor nesse sentido. Eu acho que não, porque pelo que a gente via na televisão, dava a impressão que era coisa dos alunos. Era mais aparecer, era mais querer, como diz, né? Mas assim, no todo, eu acho que era essa mesmo. E divulgar mais esse trabalho, explicar, igual, informação. Porque tudo vai da informação, né, Ruth? Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar.